Boa, galera, voltando aí. Agora eu vou abordar um assunto aqui muito importante, né, na criação desse software. É um software que está se tornando muito complexo, com a parte de desenvolvimento, né? Algo que começou assim tão simples, mas eu vi a necessidade de um bom desenvolvimento. Então, agora eu estou adotando os padrões de projetos, né? Eu já vinha adotando desde o princípio da criação, mas como eu desenvolvo sozinho e a pressa de testar os componentes, os serviços, eu acabei agregando muita coisa em classes que não eram para ser agregadas. Então eu consertei muitas coisas, ainda falta acertar mais coisas, né? Usando aí os padrões aí do design pattern, né? Que é muito importante, que inclusive eu estou até estudando, né? Nesse período da faculdade aí, eu estou estudando essa matéria, né? Então foi até útil para mim, né? Eu já me dedicado há muito tempo nesse sentido da criação de software. E como eu não havia mostrado parte do código, né, que é muito grande, então eu vou mostrar aqui mais ou menos como que ficou isso aqui, né? Então quer dizer, para cada relação de cliente, tudo em relação ao cliente, né, eu criei a classe aqui relação cliente, que é responsável por quê, né? Pelo cadastro, pela exclusão, pela alteração, entre outras, né, entre outras ferramentas aí de serviços que ele usa, né? Então, para mim não, como eu tenho que buscar do banco de dados, fazer verificações, né, entre N coisas que essa relação cliente tem que fazer, eu tenho um Data Access Object, né, que eu tenho que todos os métodos, todos grossos mesmo, que são todos os serviços dele, certo? Então quer dizer, colocar assim porque senão não vai conseguir visualizar. Então, no Data Access Object, né, que é o famoso DAO aí, que tem a persistência aí com o banco de dados, ó, eu busco lá no meu banco de dados, nessa classe aqui, né, tem um verificador string aqui, que me verifica aqui a cada passo que eu criei, né, eu achei necessidade de não colocar um booleano, né, embora eu queira colocar isso aqui para um booleano para verificar em métodos também, né, são coisas que realmente vai fazer a necessidade. Então a gente pode ver que no cadastrar cliente é o grosso mesmo, né? Eu vou lá no SQL, puxo, tenho um preparador, né? Eu tenho um preparador, eu tenho várias coisas sobre a respeito das persistências. Então quer dizer, eu tenho as minhas mensagens aqui já acopladas aqui nas exceções, né? Não coloquei exceção diretamente porque é um código que não vai ter necessidade, ele vai ser liberado. Então, nas fases de testes, é importante colocar aqui neutral, exception e tal, para a gente poder analisar os erros, mas eu não vejo necessidade, depois que ele estiver pronto, de dar um erro. Então, pus todos os erros aqui, ó, nessa mensagem aqui do que eu criei aqui. Então, ele joga todas nessas mensagens e realmente configura aqui, ó. Se a gente for conseguir analisar aqui no cadastrar cliente, ó, o uso, se ele está liberado lá com 1 lá, então libera aqui também. Então quer dizer, e vi que aqui, né, na relação eu só tenho a parte de que visualização, né? Eu tenho a parte da visualização. Então quer dizer, eu jogo todas as relações aqui para as caixas de texto, né? Ó, tudo para as caixas de texto. Então, no modo da relação do cliente, na parte visual que vai aparecer para o usuário, eu tenho somente os métodos que são de interface, né? Então, na classe principal aí da relação, né, no dia internal frame, isso aqui é o dia internal frame, eu criei 3 classes internas para que cada classe específica. Essa classe que cria um usuário, essa classe que altera um usuário, essa classe que deleta um usuário, né? E eu posso ter N classes aqui de responsável, né, por essa relação de cliente, né? Isso diz a responsabilidade única, né? Cada classe tem que ser responsável por aquilo que ela faz. Então eu não coloquei tudo isso daqui dentro da classe principal, que é o do internal frame. No internal frame eu tenho só esses métodos, ó, no formulário inadimplente, que ele tem que usar
né, em relação ao inadimplente. É como se fosse uma ligação lá com o inadimplente, né? Eu verifico se o cliente é inadimplente. Eu tenho o Clear View, que é em relação também às configurações da tela. Eu tenho um Paint, né, que ele faz as configurações ali para mim, com as ações do usuário. Então a gente pode observar que eu tenho poucas classes aqui. Eu não tenho uma dependência tão grande nessa classe para ela ser exportada para outros módulos. Então quer dizer, eu tenho tudo enxutado aqui, né? Eu tenho o alterar usuário, eu tenho o deletar usuário. Então quer dizer, tá tudo enxutado, né? Então desse down, o que eu fiz aqui? Eu implementei essa classe aqui, ó, um framework controller, né? Eu poderia fazer o que aqui? Criar um controlador aqui e pegar dessa interface só isso daqui. Mas para mim não tem também tanta necessidade nesse sentido. Talvez futuramente eu possa criar um controle, exportar tudo isso para dentro de um controle, né, e deixar só os métodos aqui para serem manipulados e serem já importados quando eu implementar alguma coisa. Então quer dizer, eu não optei em fazer só um módulo, cadastrar objeto. Eu também poderia fazer isso, cadastrar objeto específico, excluir um objeto específico, e aí eu usar só esse módulo para fazer a relação de clientes, a relação de produto, e aí eu importasse dessa abstração aqui tudo que fosse necessário, mas também ia ficar muito complexo e eu ia me perder, né? Então eu vou criar um controlador aí, uma interface controladora só para o cliente, só para o produto, né? As fábricas que são concretas aí, né? Então eu optei em não criar um controlador. Então na própria interface eu crio meu controlador. Ó, o down está isolado lá, ó, né? Essa classe aqui está isolada. Então o que eu uso? Eu fiz uma inversão aqui, ó, né? Eu implementei esses métodos da interface, né, que é o cadastrar, alterar. Isso aqui é tudo implementação da interface aqui, ó. E na interface eu retorno todos esses métodos. Ó, eu retorno o busca por cliente, é daqui do down. E aqui, ó, se a gente for conseguir analisar aqui no cliente down, eu uso o que? Ó, eu uso cadastrar cliente. Cadastro cliente. Em relação a todas essas coisas de manipulação de banco de dados, eu cadastro cliente, né? Da onde que eu cadastro cliente? Daqui, ó, dessa interface controladora aqui, né? E na relação aqui, né? E na classe principal eu tenho o que? Eu tenho eles aqui, certo? Eu tenho eles bem aqui, ó. Deixa eu importar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho os métodos de célula, tudo visual para o usuário. Então poucas relações que eu tenho aqui, né, de grosso, são essas três classes que eu importo, ó. Cliente, user e new create, pronto. Aqui eu sei que é cadastrar, aqui é alterar e aqui é deletar. Então são os únicos métodos que eu importo lá, né, daquelas três classes. Então você vê que a dependência é bem menor, né? Imagina se está tudo aqui dentro, ia ficar um código gigantesco e a pessoa se perde. Então, pô, tá em qual módulo? Tá lá no alterar usuário. Pô, vem aqui no alterar usuário, vê o que tá aqui, né? E tudo aí consegue ser enxutado, né? E esse controle é assim, ó, a gente inverte essas dependências, né? Eu importo esse método para um default, importo para o cliente, né? E do cliente eu faço a implementação grossa, depois eu volto com ele para dentro do controlador e uso somente o controlador aqui, né? Na parte da relação dos clientes. Então essa aí é a parte da abstração, né? da famosa fábrica, né? Que a gente usa os produtos específicos, né? Um produto concreto, uma fábrica concreta cria um produto concreto, né? E a injeção de dependências também, né? E aqui a gente quebra muitos princípios também de cada módulo. Ele tem que ser dependente daquilo que ele vai usar, né?
Cada módulo tem que ser dependente do que ele vai usar. Então, se eu tirar esse módulo daqui e não quiser usar esse booleano, ele não vai dar erro na minha implementação, né? Eu posso implementar tudo isso daqui, ó, de lá. Mas se eu quiser tirar esse cadastrado aqui e não quiser usar ele aqui, eu não vou ter erro, porque eu inverti a dependência, né? Então, quer dizer, é interessante manter esses padrões, né, para enxutar o nosso código, ficar mais fácil de manutenção, né? Como eu disse, aqui eu tenho um método bem pequeno, bem, né, tudo destrinchado, uma classe principal, com 3 classes que são fundamentais para essa relação, e algumas agregações, como a inadimplência, eu puxo algumas coisas daqui, né, para verificar. Então, quer dizer, essa aí é a parte do design pattern, né? A gente fazer o código ficar bem flexível, fazer o código ficar bem enxuto para manutenção. Então, em relação a puxar, não do down aqui do data access, eu puxo de uma interface controladora. Inverso essas duas dependências, né? E uso somente o que? A abstração. Não uso diretamente lá, ó, o down aqui, né? Muita gente faz isso aqui, mas chega uma hora que vai ficar tão complexo, tão grande, que você vai ter que ter a necessidade de dividir esses módulos, né? Vamos colocar sobrecarga nesse método aqui, senão você vai ficar dando new aqui direto. Então é mais fácil implementar essa interface, né? E depois a gente só puxa ela aqui. Eu só puxei ela aqui, ó, um privado dela, e uso os métodos que eu quero dela, certo? Então é isso aí, gente, só para demonstrar mesmo, né, a criação aí dessas relações aí do padrão de projetos, né, ver como ele é tão fundamental aí na nossa vida, né? E é isso. Vamos dar uma testada aqui, ver como é que ficou. Não teve erro nenhum. Beleza. Então, como estava no cliente, eu tenho os clientes aí. A parte da implementação da inadimplência, né, aqui. Então, tudo enxutado, tudo fácil de dar manutenção nesses códigos. Então, isso é importante, o design pattern. Valeu, galera. É só isso aí mesmo para demonstrar. Valeu, até mais e até a próxima. Fiquem com Deus.